Vamos ficar de pé? Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias 18. Nós já anunciamos o título e o tema do sermão ao longo da semana. Já está na capa do seu boletim de hoje, né? O nosso sermão do PGM não é novidade. Ele vem publicado no boletim, na quinta-feira. A maioria das pessoas que já acessam as redes sociais e os sites, na quinta-feira já ficam sabendo qual é o tema do sermão que o pastor Carlos Elias vai pregar, que sempre eu procuro fazer o sermão publicado no boletim e um sermão útil para a nossa semana lá no pequeno grupo, né? Para a gente estudar a palavra de Deus. Esse sermão ele é pregado hoje aqui, o irmão pega o boletim e lá na sua semana do PGM ele vai ser discutido, pensado, refletido e mais do que isso, ele vai ser aplicado às nossas vidas e às nossas famílias também. Jeremias 18, de 1 a 6, Nova Almeida atualizada. Você achou? Diga amém. Já achamos o texto. Nós vamos ler Jeremias 18, de 1 a 6. Gaste um pouquinho do seu celular, da sua bateria e deixe seu coração ser abençoado aí pela palavra do Senhor. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante, desça até a casa do oleiro e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor vem a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer como vocês? Será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Vamos ler juntos o verso 4, todos juntos na tela. Bota o verso 4 na tela, para a gente ler juntos. Vamos todos juntos. Como vaso se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Amém? Senhor, obrigado pela sua palavra, já lida nessa noite, é a palavra do Senhor, poderosa para transformar as nossas vidas e mudar a realidade de destinos aqui nessa noite. Nós muitas vezes vivemos uma vida arruinada, destruída, ó Deus, arrasada, como terra arrasada, porque o diabo tem feito a festa na nossa vida. Mas hoje declaramos não mais a ruína, hoje chamamos o poder da restauração. Restaura a vida, Senhor, conserta lares, conserta maridos, esposas, filhos, famílias, conserta pastores, conserta todos nós, conserta e repara a sua igreja, prepara a sua noiva para o encontro com o Senhor. Oramos em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se. Entre a restauração e a ruína, esse é o tema da mensagem dessa noite. Vamos fazer um panorama histórico rápido para a gente poder entender um pouco do que eu vou tentar dizer aqui. Eu quero falar duas coisas que na verdade eu vou dizer em três aspectos. São duas coisas, mas eu vou usar três exemplos para poder mostrar aos irmãos duas perspectivas. Uma seria a ruína, eu chamo aqui de rebeldia, e a restauração, que nós vamos tratar claramente como sendo um processo de soberania e de arrependimento. O arrependimento é a recolocação da vida do pecador nas mãos do Deus soberano. Antes disso, eu queria pensar no fundo histórico. O capítulo 18 de Jeremias, nós estamos diante de um período crítico da história de Judá. Eu vou dizer que é o período mais crítico, até porque é o último período antes deles entrarem para o cativeiro babilônico. O profeta Jeremias está exercendo o seu ministério. Em que ano nós estamos? Faça as contas aí, nós estamos no ano 626, voltando para o ano 586 a.C. Estamos caminhando de 626 em direção ao ano zero, o ano de Jesus Cristo, nascimento de Jesus. Então qual é o período? 626 a 586 antes de Cristo. O contexto político aqui é trágico, muito trágico. O Império Assírio está em declínio e a Babilônia vem se fortalecendo como potência mundial. É mais ou menos hoje que você vê aí como disputa Estados Unidos, China, não é isso? Rússia, e você está vendo como é que esses gigantes estão tentando. A Rússia faz uma guerra para colocar o seu nome, projetar seu território e manter seu nome na ponta. A China agora enfrenta os Estados Unidos com seus grandes mercados, com as suas taxas, com seus produtos, e nós estamos percebendo que haverá, inevitavelmente daqui a alguns anos, haverá uma mudança nesse domínio, nesse poder e nesse tipo de imperialismo. É nesse momento da história, não hoje, mas nesse momento em que a Babilônia se fortalece e a Assíria vem declinando como império,
que Judá está de fato, então, vivendo debaixo de grande e grave ameaça militar. Os religiosos e os políticos estão ouvindo que serão derrotados, mas eles não aceitam que serão derrotados, eles não querem acreditar que o Senhor vai discipliná-los. Havia alianças políticas naquele momento, todas equivocadas em relação ao reino de Judá. Muitos altares de idolatria. Aquele povo confiava mais na aparência religiosa do que de fato na fidelidade de Deus. O povo gostava mais de dizer que fazia do que de fato fazer. Era aquele pessoal de fachada, não é? Que te fazia aquela cara de paisagem quando Deus disciplinava, mas de fato não mudava quando o Senhor os convidava ao arrependimento. No contexto espiritual não é muito diferente. O povo, na verdade, confiava no templo como uma espécie de amuleto. Eu não sei se você já viu religiosos assim, mas tem muita gente que de forma religiosa se relaciona com o sistema de sua religião, ora com sua liderança, ora com o templo. Você já deve ter visto pessoas que vão para essas grandes catedrais aí, sejam evangélicas ou até católicas, e eles procuram naquelas feiras dessas grandes catedrais comprar uma espécie de amuleto. Já viu? Ele compra lá, às vezes, a própria foto ou a própria imagem do templo, do santuário. Coloca lá na casa dele, num lugar de destaque, e fica como que adorando aquele tipo de imagem. Se você voltar a Jeremias capítulo 7, você pode conferir na sua Bíblia, Jeremias 7, versículo 4, você perceberá que a relação dos que são de Judá, do povo de Deus, do povo de Israel, que está na parte do reino do norte, do povo de Judá, está dizendo, na verdade, como um amuleto ou como um patuá de repetição, que o templo do Senhor é poder, mas eles não creem no poder do que emana do templo. Veja lá, não confiem em palavras falsas dizendo, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. O que Jeremias está fazendo é uma denúncia. Vocês anunciam o templo, falam do templo, mas a sua vida não condiz com os ensinos do templo, nem com aquilo que do templo emana como mensagem do Senhor. Na verdade, era realmente uma superstição, um amuleto. Eu vejo que repete 3 vezes. Alguns vão dizer aí, pode repetir 3, 4, 5, 7. Bate o pezinho, né? Para ver se dá sorte. E você diz superstição. Era um discurso supersticioso de quem acreditava em algum sistema religioso, mas não se adequava aos ensinos de fato que Deus estava fazendo emanar do templo do Senhor. Os profetas falsos prometiam naquele momento paz. Os profetas falsos diziam que na verdade aquele momento em que eles iriam para o cativeiro ia durar muito pouco e que eles deveriam já estar preparados para voltar, porque Deus os levaria para a terra prometida, para de volta à terra de Jerusalém. De fato não aconteceu e não aconteceria. Jeremias 29, pregado aqui pelo pastor Adiel no primeiro domingo desse mês, nos mostra claramente que quando os profetas falsos diziam uma coisa, Jeremias dizia, não só vai demorar muito, como Deus nos deu prazo. 70 anos vocês vão ficar no cativeiro, até que Deus repare a história de vocês e vocês estejam em condições de voltar à terra. E Jeremias desafia a igreja a não ouvir. Jeremias desafia a nação de Israel a não ouvir os falsos profetas e a não seguir o seu falso ensino. Por causa desse tipo de desafio contra o discurso coach da paz dos falsos profetas e de Jeremias que prega um futuro de disciplina, um futuro de correção para que a nação seja restaurada, o povo decide ouvir os falsos profetas, porque o discurso é mais suave de paz do que Jeremias. E o que Jeremias está passando? Dá uma olhada aí, Jeremias 18, 18. Veja o que o profeta de Deus, que está pregando com correção, com distinção, com ensino verdadeira palavra de Deus, olha como a nação está odiando o seu pastor e aquele que está ensinando o verdadeiro princípio do Senhor. Jeremias 18, 18 diz assim, então disseram, vinde, maquinemos projetos contra quem? Contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, faça o que, irmãos? Firamo-lo com língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Ei, Mariana, você está achando que o pastor tem vida fácil? É desde o profeta Jeremias que o negócio é pesado. O homem de Deus foi chamado a ser o profeta, a ensinar a nação um caminho correto. É este caminho que vai levar a nação de volta a um futuro de esperança, como é o tema desse mês, né? Que desejamos um futuro de esperança. E como será? Na visão que Deus quer colocar, no ensino que Deus quer colocar. O povo está ouvindo? Não. O povo está ouvindo os falsos profetas e o verdadeiro profeta, eles estão maquinando a sua morte e desejando não ouvir nenhum dos seus ensinos. É aqui, meus amados irmãos, que eu chego ao capítulo 18, então, e consigo pensar com os irmãos o que a imagem do oleiro está fazendo aqui.
Porque Jeremias agora precisa resgatar essa imagem diante de um povo desobediente, diante de um povo que não quer ouvir o Senhor, diante de um povo que sabe, já foi confrontado com os seus pecados, mas deles não se arrepende, diante de um povo que já recebeu uma direção de Deus e decide andar em sentido contrário. O que Jeremias propõe? Nada. O que Jeremias tem a dizer agora? Ele não tem a dizer mais nada. E Deus disse assim: se você está perdido, se você não sabe o que você vai dizer à nação, Deus pede a ele: vá comigo à casa do oleiro. Suba à casa do oleiro, uma casa onde está sendo moldada numa roda um vaso, porque eu, Deus, quero falar com você. E é aqui, meus amados irmãos, que eu acho impressionante como surge essa imagem poderosa do oleiro, onde nós vemos aquele oleiro moldando o barro. Isto nós vemos em 3 símbolos que eu imagino já vieram na mente de Jeremias, como um bom judeu que era, como alguém que sabia muito bem o princípio da criação do barro e do oleiro, que aquele momento de simbologia e de ilustração, Deus mostrava para ele 3 coisas: que Deus é o Senhor da criação. Repita comigo: Deus é o Senhor da criação. Não há nada mais magnífico do que um artesão que pega uma massa seca de barro, começa a irrigar aquela massa com água, pega aquela massa de barro com água e com aquela argila, aquele barro, e depois vai umedecendo aquilo de maneira a tomar uma tessitura bem, que ela fica frágil, que ela fica em condições de ser moldada. E ele coloca aquilo numa roda. Eu tive o privilégio de ver isso lá na Capadócia. Eu e a Angélica, a gente entrou, era uma caverna, né, Angélica? Era uma caverna, o indivíduo fez uma roda no chão, era uma roldana no chão, em cima de pequenas rodinhas, eu não sei se era borracha. Ele plantou uma roda no chão, naquela roda ele botou uma haste, e em cima uma roda menor. E ele sentado numa cadeira, ele pulsava os pés, a roda de baixo. Ela movia o eixo em cima, e aquela roda do alto ficava mexendo. Ele pegava aquela mão de barro e colocava em cima. Irmãos, é assustador. Aquilo que não tem forma, aquilo que não tem vida, aquilo que não tem naquele momento nenhum sentido, é só uma bola de barro, e você vê aquelas mãos sujas, e ele toca um dedo aqui, põe um dedo ali, passa a unha, não sei o que lá, pega uma pecinha de metal, espeta aqui, e você começa a ver de repente um negócio lindo. Ele faz vasos, irmãos, em minutos, moldados nas mãos, com curvas, com bocas, com comprimentos, com larguras. Eu falei para minha esposa: se eu pudesse, ficava a manhã toda aqui, se eu pudesse, eu ainda ia querer aprender uma arte dessa. Lá na Capadócia, nós vemos essa experiência. Eu fico pensando naquele momento, irmãos, que lição que Jeremias tem com o seu Deus, a respeito de como um Deus criador pode fazer com a sua criação. Ele naquele momento simples, irmãos, de olhar aquele artesão fazendo aquela arte bonita na sua roda, com barro em suas mãos, e Deus dizer assim: assim é Israel, o meu povo, nas minhas mãos. Jeremias está desanimado, Jeremias está inconsolável, Jeremias está ameaçado de morte, mas Deus disse assim: não desista não, porque eu não desisti do meu povo, e nós vamos cuidar desse povo, até que nas minhas mãos ele seja feito de novo, ele seja recolocado como meu povo, como eu o chamei para ser. Amém, irmãos? Há 3 exemplos aqui para nós: criação, soberania e controle. Como Deus, quando coloca as suas mãos sobre o seu povo, consegue exercer e exercitar o seu controle sobre a vida do seu povo. Há 3 verdades centrais aqui, e sobre elas eu quero falar nessa noite. Eu não vou me alongar, mas eu quero colocar para os irmãos 3 verdades que eu acho importantes para nós entendermos, irmãos, do ensino de Jeremias ao povo de Deus e o quanto ele aprendeu do que ele deveria levar ao povo. 3 verdades. Primeiro, o Deus soberano tem o poder e a autoridade para moldar o seu povo. Nós não devemos nunca, irmãos, perder de vista ou ignorar a ideia de que Deus, em sua infinita graça e soberania, sempre terá o poder e o privilégio de moldar o seu povo. Vai nos moldar conforme a sua imagem e semelhança, vai nos moldar conforme o seu caráter. À medida que nós nos colocamos nas mãos do Senhor, Ele vai trabalhar em nós, algo em nós, que faça com que nós realmente sejamos o que Deus espera que nós sejamos. A segunda lição que eu quero passar para os irmãos nessa noite é que o verdadeiro arrependimento é capaz de mudar destinos. Eu, irmãos, e você e todos nós, destinados ao fogo do inferno, destinados à perdição eterna, nós em verdadeiro arrependimento, ao aceitar o sacrifício de Jesus e receber o perdão pelos nossos pecados, fomos transportados, diz a Bíblia, do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz.
Não há como não olhar para um texto como esse de Jeremias 18 e não entender que em verdadeiro arrependimento o povo é convidado e convocado a ver o seu destino, a sua realidade, a sua punição, o seu pecado abandonado e ver a sua vida corrigida, para que o nome do Senhor seja glorificado. E a terceira lição, irmãos, que eu quero passar é uma lição dura, mas necessária, especialmente a minha igreja e a mim como pastor, que é a rebeldia. Sim, a rebeldia faz endurecer o coração. Que nós devemos lutar contra esse espírito de rebeldia que nos tome, esse desejo sempre que nos sentimos fracos ou disciplinados ou corrigidos, ou que somos expostos em nossos pecados. Queremos rejeitar a exposição e não receber a correção. Dizer ao irmão que essa rebeldia faz endurecer o coração, e ela é sim a causa de nossa condenação e da permanência do nosso pecado. Para isso, irmãos, eu quero fazer duas exposições. A primeira é sobre restauração. Vamos repetir? Restauração. E a segunda é sobre ruína. Vamos repetir? Ruína. Na restauração, eu queria que o irmão olhasse duas situações comigo rapidamente. Na restauração, devemos lembrar que o processo de restauração não acontece e nunca acontecerá se nós não reconhecermos e não entendermos que há coisas que nós não podemos fazer, que há ações e manifestações que nós não temos como fazer sair de nós ou surgir de nós, e isso precisa ser reconhecido. E eu entendo que a restauração começa com a certeza de que o Deus soberano tem poder e autoridade para moldar o seu povo. Deus soberano é quem tem o poder e a autoridade para moldar o seu povo. Confira, por favor, o verso 6, Jeremias 18. Jeremias 18, verso 6, a parte B. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Meus amados irmãos, que privilégio nosso ver uma metáfora como essa, onde o oleiro está moldando o barro e de fato, repito, mostrando para nós o poder da criação, da soberania e do controle de Deus. Essa imagem deve lembrar a todos nós, ao pastor e aos cristãos que me ouvem aqui, que Deus como Criador tem autoridade para julgar, sim, para corrigir, sim, mas para refazer aqueles que são seus. Você diz assim, pastor, mas isso é fácil de aceitar. Fácil de aceitar e de crer. Difícil de passar pelo processo. Mas quando nós vemos o Senhor fazendo esse tipo de ação soberana e buscando pessoas que nós desacreditávamos, poderíamos ver convertidas e salvos, nós entendemos o que de fato significa ser soberania. Meus amados irmãos, era domingo da família, em maio, se eu estou certo, era o último domingo do mês, né? De maio, trouxemos o pastor Manu Mesa Barba. Quem lembra daquele gigante que teve aqui? Manu Mesa Barba, que homem extraordinário. Irmãos, aquele homem extraordinário pregando o evangelho lá no Espírito Santo, hoje um pastor de grande renome na PIB do Itaim, pregou aqui como um servo de Deus ungido, trazendo palavras de poder. Aquilo era um adolescente da pá virada. Ele era um jovem maluco mesmo. Você já imaginou um adolescente skatista, todo da pá virada, que usava todo tipo de droga? Manu Mesa Barba. Irmãos aqui da igreja se lembraram dele aí na nossa pista. Eu morava lá, era ele. Falei, Deus teve que levá-lo para a Barra do Piraí, aqui na região, aqui, não é isso? É Barra do Piraí que ele falou? Se me lembro bem, da região de Barra do Piraí, em que ele estava na igreja, pregou seu evangelho e se converteu numa noite. Irmãos, para numa noite se converter e numa segunda-feira nunca mais voltar para o vício, para a droga, para a bebida, ele nunca mais foi aquela pessoa. Os irmãos têm noção? Como isso é possível? Esse texto me diz que é possível. E quando eu olho para a experiência de centenas de Manus Mesa Barbas que nós vivimos e vivemos no Evangelho, e se eu abrisse aqui para alguns que estão aqui, e nós contássemos a história de cada um de nós aqui, eu entenderia que eu estou falando de algo real, e que Jeremias precisa crer e eu preciso crer. Veja o texto, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? É uma pergunta, não poderei fazer? Sim, pode, Senhor. Se tu quiseres, pode, Senhor. Se o Senhor determinar uma palavra, pode, Senhor, eu receberei a sua palavra. É uma pergunta retórica, sim, é uma pergunta que precisa, mas nesse momento precisa ser respondida por nós, porque o Deus soberano tem o desejo de cumprir os seus propósitos sobre nós. O que eu estou dizendo? Olhe para mim, o que eu estou dizendo? Não importa a vida que você já tenha levado, meu filho,
Não importa a vida que você tenha vivido, não importa os erros e pecados que você tenha cometido, Deus quer tirar isso da sua conta nessa noite e dizer para você que com um ato de soberania, com um ato de poder, colocando você se colocando nas mãos do Senhor, Ele vai colocar você nas mãos dEle e vai fazer de você uma nova criatura. Você crê? Diga amém. É com esse sentimento que eu entendo e vejo que Jeremias foi levado a ter aquela visão e anunciar uma nação que só um milagre desse poderia mudar a história dela. Até porque no capítulo 18, pode ter certeza, Jeremias já tinha desistido. Absolutamente desistido de pregar, de levar e de incentivar essa nação ao arrependimento. Porque ele já estava acuado e ameaçado, o capítulo diz isso, de morte. Mas o Senhor diz, eu posso, soberanamente, colocar essa nação nas minhas mãos e fazer uma grande obra sobre ela. Quem crê, diga amém. É com esse sentimento que nos aproximamos da palavra e agradecemos ao Deus que, como diz a Escritura, o Deus oleiro, o Deus, a palavra aqui é Iazar, o Deus que pode criar do nada e trazer do nada coisas que não existem à existência, que esse Deus está aqui, que esse Deus está no controle, buscando cada um de nós, buscando cada pessoa que está aqui para ser transformada em uma nova criatura. Irmãos, é como olhar o sermão do filho pródigo e ver aquele sermão ganhando vida. Eu estava morto e revivi, eu estava perdido e fui o quê? E fui achado. Esse é o sentimento que Jeremias vai ter que começar a vislumbrar aqui para perceber que o povo de Deus pode e deve ser resgatado. Lição que eu tiro aqui para os irmãos dessa noite. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, que mesmo quando falhamos, mesmo quando falhamos, estamos nas mãos de um Deus que pode nos moldar, que pode nos fazer novamente e reconstruir a nossa história. Quem aqui já passou pelo processo da ruína para a restauração e quem já foi restaurado como um vaso das mãos do oleiro, levante sua mão. Quem passou por esse processo de restauração? Então não tem dúvida. Ô Zé levantou a mão. Isso aqui eu conheço. Zé, só Deus. Só Deus para fazer o que fez na sua vida. É uma roda de Deus agindo e transformando alguém que realmente já estava tão distante, tão perdido na criatura que você hoje. Amém, Zé? Quando eu olho para esse sentimento, que eu consigo vislumbrar o profeta olhando aquele barro, eu olho para o Zé, eu olho para cada um de nós aqui e começo a perceber que de fato a imagem do barro nas mãos do oleiro é sim uma imagem gostosa para nós como cristãos, para aprendermos que quando nos submetemos a Deus, quando nos colocamos na mão do Senhor, Ele faz de nós uma nova criatura. Esse é o primeiro passo da restauração e eu preciso crer na soberania, que Deus tem poder. Eu não posso duvidar, eu preciso crer que Deus tem poder de fazer de cada um de nós e das nações que Ele quiser uma nova criatura. Quem crê, diga amém. Segunda lição ainda sobre a restauração. A primeira é soberania, a segunda é arrependimento. Vamos repetir? Arrependimento. A segunda lição é que o verdadeiro arrependimento é capaz de mudar destinos. Quem aqui não se lembra que foi com arrependimento que chegou aqui? Quem aqui, porventura, quem sabe, se esqueceu que foi através da sua condição de arrependido e de pecador arrependido, que reconheceu o seu pecado e pediu perdão e pediu a Deus que perdoasse os pecados para a sua salvação, que você viu a sua condição eterna mudada do dia para a noite. É neste momento que eu vejo, meus amados irmãos, o quanto é responsabilidade do profeta Jeremias levar uma mensagem de fato do verdadeiro arrependimento e de não desistir de buscar confrontar aquela nação. Abra, por favor, Jeremias 18, vamos comigo ao verso número 7. Jeremias 18, 7, me acompanhe. Eu quero ler detidamente os versículos. Jeremias 18, 7. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derrubar e destruir. Verso 8. Se essa nação se converter, vamos ler juntos? Se essa nação se converter, agora espere. Se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer. Qual é a primeira condição para ver a restauração de Deus acontecer? É preciso se converter da maldade contra a qual você foi confrontado. Sim ou não, irmãos? Então deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando Deus disser para você que você tem um pecado e que seu pecado é contra Ele, você vai dizer que você tem um probleminha ou você tem um pecadão? E aí, irmãos? Não, você não pode dizer que você tem um probleminha. Você tem que olhar para Deus e falar, Senhor, eu tenho um pecadão. E desse pecado eu me arrependo no pó e na cinza para a minha restauração. Amém, irmãos? Porque quando você passar a acreditar que o seu probleminha é só um probleminha e que o seu pecado é só uma situaçãozinha fácil de controlar, Deus não vai operar na sua vida, porque você não reconhece que o seu pecado é contra Ele. Você entendeu?
Deus quer ajudar você nessa noite. O evangelho do Senhor é muito claro, versículo 8. Se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei a ideia a respeito do mal que pensava fazer. Verso 9. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, verso 10, vamos ler juntos? Se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu o quê? Eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Se ele se arrepende, Deus vai, eu tinha um juízo para você, eu tinha uma condenação. Você se arrependeu, bênção para você. Não vou mais te tratar pelos seus pecados. Eu vou exercitar graça e misericórdia sobre você. Amém, irmãos? Versículo de número 8. Agora o 10. Mas se você fizer o que é mal aos meus olhos e decidir desobedecer, então a bênção que eu tenho preparado, essa eu vou recolher. Quantas bênçãos, muitas vezes, Deus tem para nós, quantas bênçãos Deus tem designado às nossas famílias, e nós não recebemos essa grade de bênçãos, nós não recebemos essa visitação do Senhor, porque decidimos o quê? Desobedecer, permanecer os nossos pecados. Eu me lembro uma vez que eu comprei um livro chamado Oração de Jabes, um livro bastante interessante, não é? Há questões ali que a gente tem que discutir com muita calma, mas o livro é muito interessante em muitos aspectos, até porque em cima de uma oração montou-se um projeto de estudo bíblico muito interessante. Mas a parte que eu gostei foi quando uma pessoa morreu, encontrou lá com São Pedro do céu, que perdoe, mas está assim no livro, né? São Pedro abriu a porta, ele entrou e tal, aí São Pedro levou ele para a sala das bênçãos. Não sei se tem, não, era só uma história, mas é interessante. Quando chegou lá no céu, na sala das bênçãos, ele começou a ver um monte de caixa. Caixa para cá, caixa para lá, caixa para lá. Aí daqui a pouco encontrou uma prateleira só com o nome dele, Carlos Delírio Souza Santos. Esse era o nome dele, imagina, né? É o meu, né? Aí ele olhou 1, 2, 3, 4, 5, mas que tanta de caixa. Tinha prateleiras que só tinha uma caixinha. Tinha prateleiras que estavam vazias. Mas a prateleira do Carlos Delírio Souza Santos estava o quê? Lotada. Ah, ele não resistiu e falou, ô Pedro, eu morri, tudo isso aí empilhado aí, mas eu quero saber o que tem aí. Isso eram todas as bênçãos que Deus tinha para você. Eram todas as bênçãos que o céu planejou com propósito e dirigiu para a sua vida. Mas você nunca se arrependeu, você não confessou, você não pediu, então você recebeu só a caixa número 1 e chegou no céu. E todas as outras ficaram aqui aguardando você. Eu vejo, meus amados irmãos, de forma muito clara, nesse versículo de número 10, que para nós, irmãos, precisa ser claro como o som da mensagem que ouvimos nessa noite. Se um homem ou se uma mulher fizer o que é mal aos olhos do Senhor e não obedecer a sua voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que eu havia o quê? Lhe prometido. Nessa noite é tempo de você retornar ao Senhor, querido. Querido irmão, querida irmã, você que em casa me ouve, essa palavra simples do Evangelho de Jesus, você pode dar hoje a metanoia, a volta do arrependimento e trilhar o caminho da restauração. O caminho da restauração passa pela soberania. Você diz assim, Deus pode sim ou não? Pode, então crê. O Deus soberano pode. O que eu tenho que fazer? Você precisa se arrepender e confessar os seus pecados. E quando você se arrepender e confessar o seu pecado legitimamente ao Senhor, você verá que as bênçãos do Senhor, versículo 8, tudo aquilo que havia de maldade e desígnio contra a sua vida, isso cessa em nome de Jesus, porque Deus lhe dará as bênçãos que são suas. Quem crê, diga amém. O Evangelho é simples assim. Não é uma negociata, não é uma negociação, mas Deus exige, Deus requer, porque Ele é santo, que o homem se apresente a Ele em condição de arrependimento de pecados. E nós vamos agora terminar o sermão com a última e preciosa lição. A última e preciosa lição. A terceira e última lição. O texto diz que a rebeldia faz endurecer o coração. Se quando pensamos na restauração, pensamos na soberania e no arrependimento, gravou, irmãos? Pensando em restauração, pensamos em soberania e arrependimento. Vá ao Deus soberano em arrependimento e em condição de confissão de pecados, Ele vai te abençoar. Mas e a ruína? E onde está todo o pecado que arruína toda uma nação e qualquer pessoa? Irmãos, o pecado da rebeldia. Veja o ponto 3. A rebeldia faz endurecer o coração. Depois de ouvir aquilo tudo, depois de pregar uma mensagem de poder, depois de orar, mostrar sinais e milagres, de dizer para eles que se eles insistissem, as bênçãos seriam recolhidas, se arrependessem, seriam abençoados. Qual é a resposta do povo? Verso 12, Jeremias 18, 12. Irmãos, essa é a trágica resposta do povo de Deus a Deus, depois de tão grande misericórdia. Veja Jeremias 18, 12, pode colocar, vamos ler juntos? Mas eles dizem, eles disseram sim, eles disseram não. Você vai dizer assim,
inacreditável. Inacreditável. Se fosse um bilhete de loteria, pegavam, né? Se fosse um carro zero, pegava, sim ou não? Uma casa própria, pegava? Mas o seu destino eterno. Eles disseram o quê? Não. Mas eles disseram não. É inútil. Aí veja a resposta, por quê? Porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo o quê, irmãos? A dureza do seu coração maligno. Diga assim, Deus tenha misericórdia. Diga, Deus tenha misericórdia. Você conhece uma pessoa assim? Seja sincero, você conhece uma pessoa assim? Tem alguém na sua família assim? Eu vou levantar as duas. Tem? Levanta a mão. E tem? Tem muita gente assim. Que você preza para levar a palavra de Deus, fala com muito carinho no ouvido, ouça a mensagem do Senhor, mas o indivíduo tem o seu coração trancado. Meu irmão, o alerta desse sermão é para você. A rebeldia faz endurecer o coração a ponto de você se fechar e recusar as bênçãos do Senhor. Eu quero terminar essa mensagem lembrando, irmãos, que quem decide rejeitar e ser rebelde, deve se lembrar das consequências que vai colher pela sua rejeição. Versículo 12 diz assim, não há esperança, porque andaremos segundo as nossas, o quê? As nossas imaginações, os desejos malignos do nosso coração. O povo se recusou a ouvir, dizendo que seguiriam os seus próprios caminhos. O povo começa a mostrar o que chamamos hoje de teimosia espiritual. Escolhem a idolatria, mas não o Deus verdadeiro. Escolhem, irmãos, abandonar o que o versículo 15 chama de veredas antigas. O que é isso? O que são veredas antigas? Jeremias 18,15 diz assim, Jeremias 18,15. Mas o meu povo se esqueceu de mim, queimou incenso aos ídolos, idolatria, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por desvios, por caminhos não aterrados. Quem sabe aqui o que ele está dizendo como veredas antigas? O que ele quer dizer com veredas antigas? O próprio livro interpreta o conceito. Não tirei da minha cabeça não, e nem vou arriscar aqui o que as pessoas dizem. O que o próprio texto diz a respeito disso. Abra sua Bíblia, por favor, Jeremias 6,16. Abra, por favor, Jeremias 6,16. E você entenderá o que foi que o povo decidiu abandonar para colher com sua rebeldia tamanha disciplina de Deus. Jeremias 6,16 diz assim, assim diz o Senhor, ponham-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas. Vamos ler juntos? Qual é o bom caminho? Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem, Miguel, inacreditável. Parece aqueles filmes assim que você tem um caminho, né, de asfalto, iluminado, e o camarada vai por aquela estrada de chão com barro e sujeira. Meu Deus, que escolha é essa? Se Deus dá para você um caminho melhor, um caminho excelente, meu filho, em nome de Jesus, não seja rebelde. Em nome de Jesus, trilhe o caminho da vontade do Senhor e você verá quantas e poderosas são as bênçãos de Deus para a sua casa e para a sua família. Mas o povo decidiu abandonar os caminhos, as veredas antigas, que aqui no texto são o bom caminho, que você quando encontra não deve abandonar, Jeremias 6,16, e deve andar por ele, porque você encontrará descanso para a sua alma. Eu vejo Jesus reproduzindo isso, disse assim, quando ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e vocês receberão descanso para as vossas almas. Quanta gente cansada, arruinada, com o seu lar destruído. Quantas pessoas com o casamento destruído, com a família destruída, irmãos, arrasado na vocação, profissionalmente quebrado, arruinado mesmo, pisado e amassado pelo diabo. Ele não consegue dizer, Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quer para que eu possa me consertar. Não ore, não pede perdão e vive debaixo de tão grave, grande condenação. Aí você diz, pastor, o que fazer? Aceitar o caminho da restauração. Abrace a soberania do Senhor e aceite a soberania do Senhor. O que Deus nos diz nessa noite é que se o meu povo e o seu povo se converter da maldade e do pecado, se arrepender, ele vai mudar de ideia em relação à disciplina e correção que tinha para você. Mas se você fizer o mal diante dos olhos do Senhor e decidir permanecer no mal, o Senhor vai guardar todo o bem que tem designado para você e para a sua casa. Jeremias 18, versículo 10.
Diante de uma lição tão clara e tão forte, o que o povo de Deus decidiu? Não. Nós não queremos esse tipo de perdão. Qual é a lição triste e trágica e qual é a lição boa e positiva da palavra de Jeremias ao povo de Deus? Eu quero aplicá-la e terminar aqui o sermão. Lições para hoje. Primeiro, a soberania de Deus. Creia, meus amados irmãos, que Deus molda vidas e qualquer vida que está nessa noite aqui pode ser mudada pelo Senhor. Deus pode mudar um vaso torto, Deus pode pegar um vaso que deu errado, pode quebrar e pode fazer de novo. Quem crê, diga amém. Eu já fui esse vaso. Se tinha sujeito mais orgulhoso, mais mentiroso, mais vaidoso do que eu desconheço. Eu era assim. Mas quando o Senhor Jesus Cristo me encontrou, eu disse a Ele: obrigado, Senhor, porque se eu estou em Cristo, uma nova criatura eu sou. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu já fiz essa oração. Não será a primeira nem a última vez que eu vou ouvir um sermão simples como este, mas que sermão poderoso. Porque quando eu disse a Deus: Senhor, eu quero ser esse barro nas tuas mãos, eu percebi que eu que era barra dura de torcer, me tornei barro moldável e tratável na mão de Deus. Quem crê, diga amém. Eu quero ser, vamos lá, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida, quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Que coisa boa você fazer comigo essa oração, e eu tenho certeza que ao fazer essa oração simples e poderosa, você está dizendo para Deus de todo o seu coração: Senhor, eu não sou aquela nação rebelde. Eu estou olhando esse pacote de evangelização que foi pregado aqui nessa noite, eu estou olhando essa mensagem simples que você tem pregado ao meu coração, e eu estou agora, neste momento, fazendo uma oração: Senhor, em arrependimento e fé, eu quero abraçar a soberania, me toma nas tuas mãos, faz e molda de novo. Quem fez a oração, diga assim: eu fiz. E você na internet escreva assim: eu quero ser um vaso novo. Nós vamos começar a orar agora. Mas basta somente você acreditar e crer na soberania? Não. Qual é o segundo passo? Se a soberania é importante, e ele faz, é arrependimento. Vamos repetir? Arrependimento. O juízo pode ser evitado, irmãos. A condenação e a ruína que estão sobre minha casa, sobre minha vida, podem ser evitadas. Os caminhos arruinados que eu estou trilhando podem ser mudados. Deus tem mais para você nessa noite. Mas é preciso que você se arrependa. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo o quê? De toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados. Vamos ver quem sabe. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aprendeu? Vamos juntos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda A soberania é crer que Deus molda, quebra e faz de novo. O arrependimento é a condição de ser sincero e dizer: este pecado não pode permanecer. Essa não é a vida que Deus quer para mim, não é o que Deus planejou para o meu casamento, para o meu lar, não é o propósito e o desígnio dele para a minha vida. Não, não é. Mas você pode escolher a rebeldia. Se escolher a rebeldia, há que pagar o preço da ruína, de uma vida de colapso espiritual, de uma vida longe de Deus, onde as coisas não funcionam, não deu certo, onde quem vence é o pecado, e você é simplesmente o rebelde arruinado, porque decidiu desobedecer à vontade do Senhor.
Não tenho canção para isso. O que eu posso fazer é chorar com você e pedir que Deus da sua vida tenha misericórdia. Mas se neste momento nós pudermos orar com aqueles que entenderam esta mensagem, o apelo de um profeta que estava cansado e foi chamado a uma roda de barro para ver um Deus misericordioso dizendo à sua nação: como eu amo vocês, como eu não desisti de vocês e como eu desejo pegar cada um de vocês e fazer de novo. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei por onde você andou, eu não sei por onde você tem andado, eu não sei o que você fez ou tem feito, mas nesse momento eu quero orar com você, para que você recoloque agora em arrependimento verdadeiro a sua vida nas mãos de um Deus soberano, e você comece a trilhar o caminho da restauração. Não seja rebelde, seja simples, seja servo, saia da ruína para a restauração. Nós vamos cantar uma canção com a equipe de louvor que já está aqui, e eu vou receber você. Se você deseja fazer uma oração comigo nessa noite, deixando uma vida de arruinamento espiritual, de desordem espiritual, para entregar-se agora com sua vida completa nas mãos de um Deus soberano, eu quero orar por você. Ele vai moldar a sua vida, Ele vai moldar a sua casa, Ele pode moldar o seu casamento e fará de você, pode ter certeza, fará de você um vaso novo, uma nova criatura.